Glórias a Deus. Vamos então ouvir a palavra do Senhor Jesus, amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 16. Vamos fazer o propósito que o Senhor Jesus colocou no nosso coração nesta noite. E você que não está ao alcance da sua Bíblia, eu convido a você a pegar um pedaço de papel, um lápis. Anote os versículos que você vai entender depois melhor a palavra do Senhor Jesus quando você consultar a palavra do Senhor, amém? Então, a palavra do Senhor Jesus que se encontra aqui em Lucas 16, a partir do versículo 19, que fala a respeito da parábola do rico e do Lázaro. Enquanto você abre a sua Bíblia, em Lucas 16, a partir do versículo 19, eu quero dizer para você que hoje nós vamos falar mais uma vez. Essa palavra já foi pregada aqui, mas a palavra do Senhor Jesus, ela se renova a cada dia. Glórias a Deus. Então, nós vamos falar uma história real e verdadeira, que é resumida em 2 palavras. Se você meditar na palavra do Senhor Jesus, nesta noite de segunda-feira, na 3ª semana do 1º mês de 2016, glórias a Deus, se você olhar a palavra do Senhor Jesus, você vai chegar numa seguinte conclusão, que aquele homem, ele acordou tarde demais. Então essa é uma história real, que se resume em 2 palavras, tarde demais. O homem rico, ele simplesmente esperou tarde demais para acordar para o fato da eternidade. Ele acordou tarde demais para levantar os olhos para o Senhor Jesus. Ele acordou tarde demais para derramar as suas lágrimas na presença do Senhor. Ele acordou tarde demais. Ele esperou tarde demais para orar. Ele acordou tarde demais para lembrar do Criador, para se preocupar com as pessoas que precisavam da sua ajuda. Glórias a Deus. Aleluias. Eu gosto bem de ouvir a minha voz aqui nesse microfone. Assim eu preciso de retorno. Glórias a Deus. Então a palavra do Senhor Jesus nos diz aqui em Lucas 16, a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou morrendo de sede e estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. A palavra do Senhor Jesus nesta noite. Se você parar tudo e prestar atenção na palavra do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar no seu coração. Glórias a Deus. A palavra de Deus está falando aqui a respeito de um homem rico, como já foi dito antes, que esperou tarde demais para reconhecer que ele precisava de Deus. Há 2 caminhos, um que leva ao horror, à dor e ao sofrimento eterno, e o outro que leva à paz e à alegria e à esperança eterna.
O mendigo, ele vivia no frio, ele sentiu fome, calor. Ele vivia jogado pelas ruas, triste, abandonado, sem família, sofrendo. E o rico vivia em meio ao seu conforto, das suas riquezas. Imagina você, meu Deus, voltando para os dias de hoje, você olha debaixo das marquises, quantos mendigos, quantas pessoas necessitando de um pedaço de pão, necessitando de um cobertor nesse tempo frio, para se cobrir, para se proteger do frio. Tantas pessoas querendo um pedaço de pão para alimentar-se um pouquinho, para pelo menos enganar a fome. E às vezes nós passamos por essas pessoas e às vezes podemos fazer alguma coisa por elas e não fazemos. Há tanta tristeza espalhada pelo mundo. As pessoas não se importam. Quem deveria se importar não se importa. De repente você está aí do outro lado dizendo: meu Deus, ela está falando isso, mas será que ela faz? Não, eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita, mas eu preciso mudar a partir de ontem. Se eu era assim, se eu ainda não tinha esse pensamento, o meu pensamento precisa mudar a partir de ontem. Eu preciso pensar mais no meu próximo, eu preciso orar mais pelos meus irmãos, eu preciso ajudar quem precisa de mim, nem que seja com a oração. Se eu não posso ajudar essa pessoa, eu vou clamar ao meu Deus para que mande socorro e refúgio para quem necessita dele. Glórias a Deus. Imagino eu, aquele rico lá. Eu imagino que Jesus mandou alguém ali falar da sua palavra para ele. Mas ele estava tão preocupado com a sua riqueza, com os seus negócios, com as suas empresas. Ele estava tão preocupado que a semana passasse logo para que ele pudesse descansar na beira de uma praia, sei lá. Ou em um hotel. Para que ele pudesse ficar até mesmo no spa para descansar e refrescar sua mente, que estava tão perturbada com o dinheiro que ele ainda teria que ganhar. E ele se esqueceu de Deus. Ele demorou tarde demais para lembrar que o tempo passa muito rápido. E é necessário lembrarmos de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que é necessário buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O rico gasta o seu dinheiro com coisas sem valor. Perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde e por viver ansiosamente o futuro. Esquecem do presente de tal forma que acaba por não viver bem nem o presente, nem o futuro. Sabe as palavras de um pastor muito conhecido? Eles vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador na sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. O versículo 7 de Eclesiastes também diz: antes que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Glórias a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor Jesus diz aqui em Provérbios 27:20. Fala que o inferno e o abismo nunca se fartou. O inferno e a perdição nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Glórias a Deus. As pessoas parecem que quanto mais tem dinheiro, mais correm atrás do bendito dinheiro. Meu Deus, o dinheiro move o mundo, sim. Mas o nosso espírito é movido pela presença do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Há uma grande importância de não possuirmos nada neste mundo, mas temos Jesus no nosso coração. Glórias a Deus. Em Provérbio 15:32 diz: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Aquele homem jamais aceitou a correção do Senhor Jesus. Aquele homem jamais quis ouvir a voz de Deus. Aquele homem, ele não quis saber da presença de Deus. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que havia um rico e Lázaro e um mendigo. Aquele mendigo que estava ali mendigando na mesa daquele rico. A palavra de Deus diz que aquele mendigo, ele se alimentava com as migalhas que caíam da mesa daquele rico. A palavra de Deus diz que aquele mendigo, ele vivia sofrendo e chorando, enquanto aquele rico não se lembrava de Deus. Eu creio que aquele mendigo, ele ouvia a palavra do Senhor Jesus e ele clamava ao Senhor Jesus dizendo: Senhor, olha para mim, envia socorro, porque eu preciso de socorro. Meu Deus, ninguém liga para mim. Senhor, eu estou me acabando nessa terra e ninguém liga para mim, eu não tenho nada.
Eu não tenho casa, eu não tenho comida, eu não tenho remédio, estou doente. E não tem ninguém para me socorrer. Imagino eu que aquele pobre Lázaro, ele orava ao Senhor, mais ou menos assim: Senhor, olha para mim, eu preciso de ti. Glórias a Deus. Enquanto aquele mendigo não tinha nada, ele tinha o bem mais precioso que ele necessitava ter, que era a presença de Deus. Quando ele clamava, eu digo para você, se você não tiver nada das riquezas que esse mundo pode te oferecer, eu digo para você que a maior riqueza está te esperando lá no céu. Porque a palavra do Senhor Jesus nos testifica nesta noite, aqui em Lucas 16, a partir do versículo 19, como nós já lemos nesta noite, do 19 ao 31. E aquele mendigo, a palavra de Deus diz que aquele mendigo sofreu tanto que ele veio a falecer. E a palavra de Deus diz que ele foi levado para o céu. Ele foi levado pelos anjos. Eu vou resumir bem rapidamente. A palavra de Deus diz que ele morreu. E os anjos vieram e levaram ele para o céu. E a palavra de Deus diz que aquele rico também morreu. Aquele rico, ele se preocupou tanto com a sua riqueza, se esquecendo de Deus, esquecendo de cuidar da sua alma, do seu espírito. E chegou um dia que ele morreu. Aquele rico, ele era tão rico que a Bíblia não revela nem o nome dele. Não revela o nome dele, mas o nome daquele pobre coitado do Lázaro. Ele tem um nome, sim. O Lázaro pode ser eu e você. Pense nisso. O mundo dá muitas voltas. Hoje você pode estar lá em cima, mas amanhã você pode ser um Lázaro. Bem-aventurados Lázaros que buscam a presença do Senhor. Então a palavra de Deus diz que aquele homem morreu e foi sepultado. E a palavra de Deus diz que ele foi levado para Hades. Literalmente falando, para o inferno. Hades quer dizer inferno. A palavra de Deus diz que estando ele lá no inferno, em Hades, ele lembrou de olhar para cima. E quando ele olhou para cima, ele viu lá pai Abraão representando Deus com Lázaro. E quando ele olhou e viu pai Abraão e Lázaro, então ele disse para Abraão: pai Abraão, pede a Lázaro e molhe o seu dedo numa gota de água e venha me refrescar a língua, porque eu tenho sede e estou atormentado aqui. Naquele momento, meu querido, minha querida, ele não queria um copo de água, não. Ele queria apenas uma gota de água para matar a sua sede. Mas aí então, pai Abraão, que representa Deus, disse para ele: não tem como, porque entre nós e vós há um grande abismo, de sorte que não dá para passar daqui para lá, e não dá também para passar de lá para cá. E ele ainda disse mais: quando você estava vivo, você teve os seus bens. Lázaro também teve os seus males. Portanto, agora aqui você está em tormento. E Lázaro tem as riquezas do céu, literalmente falando. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele homem, ele viveu aqui com tantas riquezas e perdeu a sua alma. E a palavra de Deus diz que naquele momento não tinha como. Não tem como, porque entre nós e vós há um grande abismo. Então aquele rico continuou clamando ao pai Abraão: pai Abraão, então peça para Lázaro ir lá, falar para os meus irmãos não virem para esse lugar de tormento. Eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para cá. Então o pai Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco vão deixar-se persuadir por quem já morreu pelos mortos. Eu nunca ouvi dizer, nas minhas palavras, dizendo que quem morreu voltou para falar como é do outro lado. Glórias a Deus. Então o pai Abraão disse para ele, nas minhas palavras, dizendo: se aqui em Queimados, no Brasil inteiro, tem os profetas para falar, hoje Moisés e os profetas representam eu e você. Eu estou aqui falando da palavra de Deus para você. Quantos folhetos o Senhor Jesus enviou alguém para enviar para você, dizendo que Jesus salva, liberta e cura? Quantas vezes foi um crente na tua porta dizer: aceita Jesus como o único verdadeiro salvador da tua alma e terás a vida eterna? E você uma vez disse: não, agora não, hoje não, deixa para amanhã. Só que amanhã pode ser tarde demais. Então hoje nós somos Moisés e os profetas dos dias de hoje. Não rejeite nunca a palavra do Senhor Jesus. Quando alguém bater na tua porta, ou quando alguém te parar no meio da rua e dizer para você: Jesus te ama, vai na minha igreja, vai ter um culto lá, um culto de libertação, vai lá. Não rejeite a palavra do Senhor Jesus. Não diga não para o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que está usando alguém para falar de Jesus para você, para que você não acorde tarde demais. Aquele homem, ele acordou tarde demais. Eu creio que muitas pessoas falavam de Jesus para ele, mas ele não aceitava, ele não queria ouvir de Jesus. Ele só tinha tempo para os negócios e para a riqueza dele. Glórias a Deus. Aleluias. Segundo os pesquisadores, os especialistas dizem que
3 pessoas morrem a cada segundo. Se for verdade, então, 180 pessoas morrem a cada minuto. E 10.800 pessoas morrem a cada hora. E 259 milhões e 200 mil pessoas morrem todos os dias. E 94 milhões 608 mil pessoas morrem a cada ano. Dos 6 bilhões de pessoas na Terra hoje, especialistas dizem também que 2% nunca ouviram o Evangelho. E se isso for verdade, meu irmão e minha irmã, então 61 bilhões, 103 milhões e 536 mil pessoas morrem todos os dias sem conhecer o Evangelho. E nem todo mundo que ouve o Evangelho uma vez só aceita o Evangelho. E eu te pergunto nesta noite, então, para onde estão indo essas almas? Para o céu ou para o inferno? A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão primeiro por mim, assim disse Jesus. Para você alcançar o reino dos céus, é necessário você reconhecer que Jesus morreu ali naquela cruz. É necessário você levantar as suas mãos e confessar com a sua boca. É necessário crer com o seu coração que Jesus veio a esse mundo e ressuscitou e está vivo. E que ele vai voltar. E é necessário você confessar com a sua boca que Jesus é o único e verdadeiro e suficiente Salvador da sua alma, para que você possa herdar o reino dos céus. Não importa se você vai falar para sua família, para os seus filhos, e eles não vão ouvir a palavra, não importa. Na minha família eu tenho pessoas assim que vê o meu exemplo e que ouvem a palavra de Deus. Mas a sua parte você vai estar fazendo. Se eles não ouviram, isso aí é problema deles. Mas você vai fazer a sua parte, falar de Jesus para essas pessoas. Não espere ser tarde demais para orar pelos seus filhos ou pelos seus familiares. Não espere ser tarde demais para ter que chorar na presença do Senhor quando você perder um ente querido. Não espere ser tarde demais para levantar os olhos e clamar ao Senhor Jesus. Não espere ser tarde demais para tentar recuperar o tempo perdido. Aquele rico, ele esperou tarde demais. Uma vez que vai para o inferno, meu irmão e minha irmã, acabou. A primeira morte, a segunda morte vai ser quando Jesus voltar e o seu povo ser arrebatado nas nuvens. Os mortos ressuscitarão e no dia do juízo final todos vão prestar conta para Deus. Então Jesus vai dizer para mim, para você, onde estão as suas obras? Quantas almas você ganhou para o meu reino? E aí, o que você vai dizer para o Senhor Jesus? Não, Senhor, eu não fiz nada, porque eu não tinha tempo. O meu dinheiro não me deixou ter tempo para fazer a sua obra. Que nós possamos meditar nessa palavra nesta noite. Nós precisamos do dinheiro, sim, é necessário. Mas a palavra do Senhor Jesus nos ensina, mais uma vez, eu repito: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Glórias a Deus. Não deixe para que seja tarde demais, como fez aquele rico, para que você possa tentar buscar a presença do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que tudo que façamos nessa terra é necessário fazermos o de melhor, e o de melhor que nós possamos fazer é adorar o Senhor Jesus, reconhecer Ele como o único verdadeiro Salvador das nossas almas, entregar as nossas vidas para Ele, o nosso caminho para Ele, e esquecer um pouco as coisas materiais e lembrar um pouco do espiritual, porque o Espírito, ele permanece para sempre, ele vai dar conta para Deus. Agora, o nosso corpo, ele se torna pó. A palavra de Deus diz que do pó veio, ao pó retornará. Nós somos pó, nós não somos nada nessa terra. Mas o nosso Espírito, que move dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, é necessário ele fazer morada dentro de nós, para que nós possamos alcançar a presença do Senhor Jesus. O nosso Espírito é eterno, e é necessário entregar o nosso Espírito, para que o Espírito Santo de Deus faça morada em nós. E que o Espírito Santo de Deus continue falando nos nossos corações. Amém? Glórias a Deus.